Om Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. E hoje nós temos no episódio 81 sobre estabilidade com a Sister Jayanti. Então, como sempre, vamos permanecer em silêncio e invocar a presença do Supremo. Então, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos mais uma vez, episódio 81 da série Valores para a Vida. O tempo voa muito rápido. Há 2 semanas atrás foi o episódio 80. Então, hoje vamos começar o ano novo com a respeitável Sister Jayanti. E muito obrigado por despender o seu tempo especial conosco. E já faz exatamente 1 ano que esteve conosco e nessa altura partilhou o valor solitude. Nesse mês nós chamamos aqui na Brahma Kumaris o mês Avyakti, onde nós tentamos tornar o nosso estado elevado. Então, hoje vai ser estabilidade e daqui a 2 semanas regularidade. Então, para fazermos empenho e ter uma boa conexão e lembrança do Ser Supremo. Isso tem tudo a ver com estabilidade. Então, como sempre, a Sister Jayanti não precisa de nenhuma apresentação, mas aqueles que são novos, vou dizer algumas palavras sobre ela. Agora ela é uma das administradoras da Brahma Kumaris e ela também está... É diretora da Brahma Kumaris na Europa já há muitos anos. Faz parte também da delegação internacional da Brahma Kumaris, ligada a alterações climáticas no COP. E ela esteve no COP 28 em Dubai. Também faz parte do Parlamento Religioso. É do membro executivo do grupo sobre fé. Ela é muito querida e está sempre disponível. E ela respondeu logo ao e-mail que eu enviei. E também chamaram o irmão Eric e a Cláudia para dar a apresentação, mas antes apresentá-la a nível do poema. Então, no mundo de hoje, onde há tanta imprevisibilidade, há sempre uma dúvida sobre a confiabilidade. Temos conosco, realmente, uma irmã tão maravilhosa na sua personalidade, que exala através da sua voz a tão necessária estabilidade no mundo onde há tanta crueldade e a humanidade está à beira do colapso devido à fragilidade. As almas experienciam em suas atitudes muita fragilidade. E assim seja Jayanti é quem lhes proporciona a hospitalidade espiritual, o que nos ajuda, o que as ajuda, as almas despedaçadas a enfrentar a feia realidade. E através da alma suprema, nos faz perceber a sua real dignidade, elevando a moral e libertando-os da mediocridade espiritual e ajudando-os a tornarem-se soberanos, plenos de felicidade. Então, agora passar ao irmão Eric. Om Shanti a todos. Saudações, especialmente a si, a irmã Jayanti, com essa rosa especial. Então, é a cor da sua presença. Então, mantemos esta rosa a nível da lembrança, da memória daqueles que nós amamos. Então, partilhar a si e dar-lhe essas boas-vindas aqui do Canadá. E que essa fragrância chegue ao mundo todo.
Então, há muitos aspectos da estabilidade, e é um aspecto da estabilidade que talvez você não venha partilhar, que é como você é tão estável e dá estabilidade para todos nós. É claro que a humildade também está alinhada a isso, mas eu posso partilhar que eu a conheço há 40 anos. Eu tinha apenas 20 anos quando a conheci, e 40 anos mais tarde, você ainda continua aqui estável, a sorrir, a apreciar a vida. E para mim, atrás de mim é essa imagem de um farol num oceano. E não importa a força das ondas, a escuridão da noite, o farol permanece tão estável. Então, muito obrigado. E eu sinto que para mim, por causa de almas como você, a Didi Morini, as Dades, e também o fundador, o pai Brahmababa, então digo que a estabilidade não é apenas um único evento, mas é uma estabilidade ao longo de uma vida inteira. E eu penso que quando nós olhamos para nossas vidas durante muitas décadas atrás de nós, então aquilo que nos mantém em uma direção, de vez em quando, assim, uns pequenos desvios aqui e lá, mas para mim, porque como há almas como você que nos inspira como ser um farol e estar focado, e quando nós nos sentimos, a mim, quando estou a abalar ou a abanar, então olho para vocês, sêniors, como vocês fazem isso e como vocês lidam. E às vezes nós nos queixamos ter muitos e-mails, mas nós nos lembramos que a Cici Jayante deve ter 100 vezes mais e-mail do que eu, e ela continua a responder. E eu fico a perguntar, como é que você faz isso? E ela disse-me, e a Dadi Jank também disse uma vez, que por detrás de cada e-mail é um ser humano. Isso é o que me dá muita força para responder milhões de e-mails. Então, da forma que eu quero dar as boas-vindas do coração, é dizer como você tem sido esse instrumento de manter a minha estabilidade, ou seja, a estabilidade na minha vida. E é graças às almas como assim, que fazem navegar nesse oceano escuro como um farol. Então, obrigado por ser o meu farol nesses 40 anos e ajudar a manter a minha estabilidade. Eu aprecio muito e cada vez que nos encontramos é muito curto, mas eu vejo a sua presença, que está sempre comigo. E lembro do último almoço em Peace Village, tantas pessoas e sentar conosco numa sala cheia de gente, como um pequeno pássaro, e depois a sair a voar. E como é que isso acontece? E esses momentos são as âncoras da minha vida espiritual. Então, obrigado por toda a estabilidade que você representa para muitos. Mas eu queria sublinhar você como ser essa fonte de estabilidade. Então, do fundo do meu coração e de toda a família do Canadá, então, dá as boas-vindas a si e o significado que você tem na nossa vida. E muito obrigado. E agora, as boas-vindas para si. Obrigado, irmão Eric. Bem-vinda, Sister Jayante. E é bom tê-la conosco no início do ano. Então, esse ano começa conosco com estabilidade em tê-la conosco. Então, eu queria oferecer esse buquê de flores com muito amor e a todos os que participam nessa família. E como o irmão mostra, essa rosa é mais importante. São quase todas da mesma cor. Mas nós temos tanto amor por si. E o máximo de flores que nós podemos dar são as flores do coração. Então, obrigado por estar conosco e tornar esse ano mais estável. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Então, antes de passarmos a Sister Jayante, apenas pequenas instruções. Então, temos a tradução, como já sabem.
E podem enviar as suas questões para mim e depois, no final, eu vou ler para a Cissa Jayanti. Obrigado. Om Shanti. É verdade que começar o ano a pensar nesse tema da estabilidade, especialmente em 2024, é muito importante, porque você observa o mundo ao seu redor e vê todas as coisas loucas que estão a acontecer, e nas quais nós podemos dizer como é que isso pode estar a acontecer com a humanidade. São coisas muito estranhas que estão acontecendo no mundo. De um lado, a natureza humana está nesse estado final da Idade do Ferro, mas, por outro lado, esses eventos horríveis que acontecem e são criados pela humanidade, mas também desastres naturais. Portanto, 2023 houve esses desastres naturais, mas muito mais podem surgir em 2024. Então, um grande terremoto no Japão e um acidente aéreo. Então, uma coisa não acaba e começa logo outra coisa. Há um ano eleitoral em muitos países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Índia. Então, 3 grandes democracias e tantas coisas a acontecer, mas isso faz parte do drama. E nós temos de estar muito estáveis na nossa própria consciência para poder atravessar todas essas, digamos, tempestades e dizer, tudo bem, nós entendemos aquilo que está a acontecer. Então, eu vejo como a estabilidade está muito conectada com a fé. Se a minha fé pode permanecer estável, então a minha consciência também permanece estável. Se há uma flutuação, se eu estou a ver o que está acontecendo ao meu redor, então é claro que o meu estado interior também começa a questionar e a perguntar por que eu estou aqui, o que eu estou a fazer, o que é que reserva o futuro. Mas do outro lado está a Baba. E Baba mantém-nos a lembrar que o que quer que seja acontecer, apenas segure a minha mão. Essa mão de Shrimati, das orientações de Deus. E receba então esse poder que permita que você consiga avançar até atingir o seu destino. Então, qual é o meu destino? No presente momento, o destino é alcançar o estado final de acertar todas as contas kármicas. Geralmente as pessoas, quando falam em situações, elas dizem, bem, eu não sei qual é o karma que eu fiz. E aqueles que entendem a filosofia do karma e têm o conhecimento do ciclo, eles vão dizer que nós entendemos que há muita mistura nos nossos comportamentos. E essas misturas de positividade com negatividade, com trevas e luz, e ambas estão a caminhar juntas. Mas as trevas são maiores do que as luzes. E então, se eu seguir as instruções de Baba e ir para o Raja Yoga, isso muda. E gradualmente começa a haver um entendimento daquilo que é luz, do que é karma e do que é qualidade do karma que eu deveria estar comprometido em fazer e de como é que eu posso continuar a avançar para o meu estado final, onde eu acerto todas as contas kármicas. Há histórias muito bonitas, não é? Sim, mas também são as realidades, não são apenas histórias. Então, hoje, eu olho para 2023 e vejo. Então, obrigado que terminou. Mas, na verdade, muitas outras coisas que aconteceram em 2023 estão a mover-se, estão a ficar de forma mais intensas em 2024. Então, nós não precisamos de uma bola de cristal para prever que vai acontecer mais desastres naturais, vai haver mais eventos onde os seres humanos perdem a consciência do que é a humanidade, e é como descer suavemente essa colina. Em vez de subir a montanha de uma forma vagarosa, com um trabalho
mais árduo, mas é algo que você consegue fazer, se mover-se nessa direção correta. E há coisas que vão fazer com você desça. E pode ser, às vezes, um bocadinho devagar, mas depois é como descer mais rapidamente. Então, essa é a direção que parece que o mundo está a ir. Mas, quando nós temos um entendimento espiritual, então nós dizemos, eu sei aquilo que está a acontecer, eu entendo o que está a acontecer, e os significados, e as razões, e os significados daquilo que está a acontecer também eu sei. Então, é quando você vê as trevas, mas entende que está tudo bem. Nós podemos chegar à meia-noite, que é muito escura, mas para além daí, vai nascer o sol e vai começar um dia. Então, para aqueles que estão nesse caminho da espiritualidade, entendemos que nós podemos chegar ao final disso que está a acelerar, a descer. Nos anos anteriores tem sido muito rápido. Os cientistas dizem que as alterações climáticas, que as previsões dos próximos 50 anos, nós estamos a ver em poucos anos. Então, quais são os pensamentos? A Antártica, essa expansão de gelo está a derreter. E esse cenário humano nem é capaz de prever isso. E apenas alguns anos atrás, os cientistas começaram a dizer, isso está a acontecer, isso está a acontecer. Então, hoje, as notícias que nós temos é que há muito gelo que já se foi e que agora, em vez de estar uma expansão de um gelo branco a refletir as luzes do sol, então nós temos o quê? A água que está a assimilar, a absorver mais o calor do sol. E tudo isso está a escalar. E não só, temos que ficar desapegados disso e entender que esse é um movimento em direção ao dia. A noite está a acabar muito em breve e o dia está a iniciar. Mas antes de começar esse dia, eu tenho que ter essa chama acesa interior o tempo todo. Vocês recordam-se da história do rei Janek? Acredito que sim. Há muitas histórias do rei Janek, mas a última história, a primeira é da ir à procura da iluminação. Então, alguém explica para ele o que vai acontecer, mas a última história, ele está à procura do seu reino e de ir à procura de manter o seu estado espiritual a um estado alto, de experienciar a liberdade do seu reino. E como é que ele vai fazer isso? E como é que é possível? Então, um sábio, um sannyasi, que decide falar com ele, vai até ao palácio e ele encontra-se com o rei e diz, como é que é manter essa consciência de libertação, mesmo todas essas realezas e responsabilidades do seu reino? E o rei disse, antes de eu explicar, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você veja o palácio. E aqui está uma pequena amiritivela, uma lamparina com uma chama. E há muitos corredores, longos corredores no palácio, e isso vai lhe mostrar o caminho. Mas tenha certeza que essa lamparina, que a chama não se apague, porque se apagar, vai ser impossível encontrá-lo. Então, Sannyasi passou pelos corredores com aquela lamparina e depois regressou e disse ao rei, o que é que vem a seguir? E o rei disse, o que é que você gostou do palácio? E o homem disse, eu não vi nada, eu estava tão focado para que a luz mantesse acesa e não fosse apagada pelo vento, que eu não vi nada. Eu estava apenas com atenção a essa pequena chama. E o rei disse, é assim que eu vivo a minha vida. Eu tenho que ter a certeza que essa luz não se apague.
e que nada aconteça lá fora. Então, dessa maneira, eu sou capaz de lidar com a vida e com a consciência de ter essa libertação em vida. Portanto, a vida, mas num estado de liberdade. Então, essa é a história de hoje. O vento vem os furacões e os tufões, e são cada vez mais intensos a nível externo. Mas e a nível interno? É como se fosse a última batalha com as forças negativas de Maya, da ilusão, de Ravan, e as forças negativas, elas podem apagar a chama. E é uma canção que vem à mente, a história da chama e da tempestade. E a chama é pequena e a tempestade é forte, mas a chama vence, porque a chama diz: eu vou estar viva e vou manter a minha conexão com Deus. E então, onde é que está a minha fé? A minha fé está em mim? A fé está em Deus? A fé está na minha família? A fé está nos eventos que estão a acontecer no drama da vida? E eu sou capaz de manter essa fé em todos esses níveis diferentes? Sim. Então, a vida vai ser brilhante e ainda mais brilhante. E eu serei capaz de mostrar o caminho para muitos outros também. Porque é como uma vela, não é apenas para si mesma. Ela existe, sim, e ela está preparada para derreter. Mas a luz vai brilhar. E muitos outros serão guiados através dessa escuridão. E então, são belos exemplos de largar essa consciência do corpo e deixar que ela derreta-se, mas a manter essa luz a brilhar. Eu estou a mover-me para a direção correta. E essa luz pode ajudar muitos outros. Então, também não é apenas a fé no eu, mas é saber que absolutamente eu sou uma filha de Deus. E é claro, há muito mais coisas nisso, mas o primeiro passo é saber que eu sou um ser espiritual numa jornada humana e tenho conexões com seres humanos em toda a minha jornada. Mas este é o momento, o único momento onde eu posso ter um grande relacionamento e forte com o divino, sabendo que eu não sou da terra, mas que eu sou lá de cima. O meu pai é um ser divino, é uma fonte de todas as qualidades. E eu sou o filho deste pai, que é aquele que é perfeito e absoluto. E eu simplesmente tenho que recordar da minha origem. Quem sou eu? E então eu sei o que eu tenho de fazer. E é claro que aqueles que se lembram desse mantra da Dadi Janki, quem sou eu, a quem eu pertenço, e também o que é que eu tenho de fazer. Então é regressar a essa consciência interior de quem sou eu e ter essa fé de que imediatamente uma força sobre-humana, super-humana, apenas ser humanos que não têm essa força, mas nós temos acesso àquele que é o Todo-Poderoso. Então, esse supremo poder está disponível para nós e dá-nos essa força para superar qualquer desafio que a vida possa trazer. Desafios interior e que vêm também do exterior, ambos. Mas aqueles que vêm de fora, geralmente, nós podemos lidar com ele muito mais rapidamente daquilo que nós desafiamos com os desafios internos. Então, esses desafios, com o poder do divino, nós somos capazes de remover todas as coisas negativas que estão no caminho. Então, eu sou capaz de regressar à consciência de ser um diamante brilhante, uma estrela bela, que cada um é. Então, todos os dias que nós estudamos as versões de Deus, nós nos lembramos disso. Então, eu posso acreditar que a fé em mim mesmo significa confiar que o meu estado original de ser
é completamente puro e divino. Então, a instabilidade vem quando eu começo a questionar. Eu serei verdadeiramente, originalmente pura e divina? Talvez isso seja para outra pessoa, mas talvez não para mim. Não. Cada um de nós é um filho de Deus. E cada um de nós tem a oportunidade de, na verdade, se aproximar de Deus e sentir esse relacionamento divino com esse ser supremo. Mas não são todos que escolhem ter essa oportunidade. E nem todos conectam-se. E há muitos que têm essa experiência de viver um relacionamento verdadeiro com o divino. Então, esse fator de estabilidade nunca muda. Não importa quantos altos e baixos eu tenha que enfrentar. E ele consegue, então, dar-me esse apoio gigantesco e carregar-me em tudo aquilo que eu tenho de ultrapassar. Então, esse meu pai é o mais elevado de todos, esses meus pais, por assim dizer. Portanto, o Filho do Divino tem essa divindade. Então, eu sou capaz de não apenas de colocar-me fora das trevas, mas experienciar a ajuda lá de cima. Então, eu sou capaz de elevar-me acima das trevas. Então, a estabilidade, eu penso que ela vem do primeiro de saber quem eu sou. Então, o primeiro aspecto da estabilidade, a seguir ao primeiro passo, seria a quem eu pertenço. Então, na lição de hoje que nós escutamos, essa ideia de como nós chegamos de mãos vazias e vamos regressar de mãos vazias. E essa é uma expressão que vem de diferentes tradições. Mesmo aqueles que não pertencem a nenhuma tradição, eles sabem que a vida começa com nada. E, finalmente, ela termina, quando pensamos que a vida é isso, ela termina com nada. Então, mas é claro que nós sabemos que a alma veio nesse corpo, ela não tem um corpo. Ela entra nesse corpo que foi dado como uma prenda pela natureza, pelo drama, por Deus. E conforme a jornada através da vida, nós nos tornamos cada vez mais apegados a isto. E quanto mais ficamos apegados a isto, mais instável nós ficamos. Porque as coisas acontecem a isto. Às vezes aos dentes, aos olhos, aos ouvidos, aos braços, às pernas. Então começa a perguntar o que é que está acontecendo, mas está tudo bem. Eu, o ser interior, o ser de luz, continuo a brilhar. Não importa o que aconteça a isto, mas isso não é meu. Eu não tenho garantia de quanto tempo eu vou ocupar isto. Então, enquanto eu tiver, o meu trabalho é cuidar e olhar bem por ele, com o melhor das minhas capacidades e dar toda a ajuda que for necessária, mas eu não posso dizer que isto é meu. Isso foi cedido para mim, emprestado por um certo período de tempo. E quanto eu tiver com ele, eu vou cuidar dele por um certo período de tempo. Mas também ser capaz de fazer boas ações através dele. E quanto mais estou comprometida a fazer boas ações, maior o poder que eu vou acumular na alma. Então, a maior estabilidade que eu tenho é mesmo que esse link entre alma e corpo, eu posso me tornar muito frágil ao longo do tempo, e muito de nós teve a fortuna de conectar com a Dadi Janki. Eu estive com ela há muitos anos, mas há um momento que ela estava preparada para partir. Mas nós sentimos muitas vezes que era apenas um si, e aí a alma iria voar. Mas ela sabia o quão precioso o corpo era. Então ela sabia que ela tinha essa vestimenta e era capaz de servir. Então essa consciência, ela continuou e continuou até o último momento. Então isso não é meu. E se eu tratá-lo bem, mantê-lo saudável e seguro, porque eu sou um administrador, um zelador.
Então, quando eu for, eu vou deixar isto. E tudo o que eu acumulei, e todas as conexões que eu construí e nutri cuidadosamente ao longo dos anos, acabaram. Já está. A minha jornada final é solitária. E muitas pessoas não sabem como conduzir essa jornada e não sabem que a alma é eterna. Muitas pessoas não sabem. Mas se calhar 80% sabem que há uma fonte de uma energia espiritual. 80% da população acredita que há algo para além do corpo. E às vezes a voz dos outros são muito altas, mas são apenas 20% que dizem que nada. Quando isso acaba, tudo acaba. Mas o ponto é que nada é meu. Eu não vou levar nada comigo. Então, enquanto eu estou aqui nessa jornada, então deixe-me manter essa chama a vibrar e iluminar brilhantemente. Vão vir as tempestades no meu caminho, mas eu vou ser guiado pela luz interior, através da direção correta. E depois, todos nós, aqueles que têm uma crença no divino, na fonte, no absoluto, qualquer que seja o nome, o relacionamento com o divino é muito pessoal. Não é apenas uma energia que está algures, mas é mais. É uma imagem pessoal. Deus é minha mãe, é meu pai, o meu amigo, o meu professor e o meu guia. E muitos outros relacionamentos que não foram mencionados. E isso dá-me uma grande quantidade de estabilidade. Quando as crianças estão a crescer, dizem que os 7 anos é o de maior formação. E acredito que seja verdade. E se houve uma estabilidade familiar, então os pais sempre disponíveis, os pais com interesse a nível espiritual, físico e emocional da criança, então aquilo que você vê é um adulto que vai ser muito estável na sua vida. Mas se os primeiros anos são estados de confusão por causa dos relacionamentos entre os pais, é aquilo que não deveria ser. O relacionamento com a criança definitivamente não está ancorado em estabilidade. Então, nós vemos muitos problemas que vão acontecer depois na vida. E então, o nosso nascimento espiritual, ou esse despertar que nós temos, entender o eu e o divino, verdadeiramente isso é um momento de transformação que faz com que antes eu tinha medo, mas agora que eu reconheço os meus pais, eu já não tenho mais medo. Talvez eu estivesse emocionalmente muito fraca, mas agora eu venho com o divino e experiencio esse amor e apoio. E há uma transformação que é instantânea. E essa força interior da estabilidade para qualquer momento desconhecido na minha vida. E isso vai aumentando cada vez mais. E é um amigo que você pode confiar, dá coragem e força. E quando estou conectada com Deus, eu sei que o meu amigo está sempre disponível para mim. Eu sei que é apenas um único pensamento, e o meu pensamento alcança o divino. E isso tem a sua ajuda vai estar disponível para mim a qualquer momento. Então, esse medo da instabilidade é removido. Então, olho para o mundo de hoje e vejo que as pessoas em posições elevadas têm muitos medos. E as pessoas que não têm nada têm outros medos. Então, há algo sempre que as pessoas têm medo. Então, para aqueles que vivem um relacionamento com o divino, eu sei que a alma é eterna, ela nunca morre. Eu sei que o meu bom karma vai ficar comigo. Onde quer que a alma vá, ela vai carregar esse impacto do karma com ela. E mais do que tudo, eu sei que Deus
é sempre a minha força e meu suporte. Então, os altos e baixos da vida, verdadeiramente, tudo bem, isso é externo. Nada pode abalar-me internamente. Então, não existe medo. O medo e instabilidade caminham os dois juntos. E quando eu tenho estabilidade, eu estou absolutamente sem medo. O que quer que aconteça, está tudo bem. Eu tenho o poder e a força que me leva que me suporta tudo. Então, verifique-se. Onde é que está esse aspecto daquilo que está a faltar dessa fé? É a fé em mim mesma? É a falta de fé no divino? Ou talvez é porque eu não cultivei todos os relacionamentos diferentes que me dão força? Mas cada uma das conexões com o divino há uma grande quantidade de poder que eu sou capaz de atrair. Então, ele vai estar disponível para mim. Então, a estabilidade torna-se muito natural, torna-se muito fácil. Então, o que eu posso fazer hoje para aumentar a minha estabilidade? Eu preciso de aprofundar esse meu relacionamento com o divino. Então, a força dos meus velhos padrões de comportamento que eu ainda tenho, por exemplo, eu tento lidar com a minha raiva, mas às vezes eu sou bem-sucedida, mas frequentemente não sou bem-sucedida. Mas se isso continua a acontecer outra e outra vez, eu não estou a lidar com as situações de uma forma estável. Então, eu perco confiança em mim mesmo ao lidar com a raiva. E eu começo então a ter medo. Como é que eu vou reagir? Eu não sei. Mas, se com o poder lá de cima, eu sou capaz de ter esse recurso de paz e de amor interior, então eu continuo a desenvolver essa prática de não reatividade. E desenvolvo, então, a paz e o amor de uma forma visível, que vai surgindo ao de cima, nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas ações. Então, eu ganho confiança. E essa estabilidade que eu estou a desenvolver, através da minha fé, ela vai permitir que os outros também tenham fé em mim também. Pense sobre isso. Se você não tem a certeza de como alguém vai reagir, então eles estão muito cautelosos. Eu tento evitá-los e não me envolver demasiado. Você vai dizer, é como um bolo que ainda não está bem cozido e conforme pode ser tocado, isso pode, por exemplo, explodir. É um bolo, não, talvez uma bomba, ela tenha dito. Portanto, há pessoas que não estão bem dispostas ou que estão estão a passar por momentos difíceis. Então, a abordagem, em vez de ter cooperação, eu vou encontrar uma explosão, pois era a bomba que eu estava a dizer. Então, eu penso que temos que escolher o momento de abordar essa pessoa. Então, a ter essa confiança que há pessoas que têm padrões emocionais instáveis e, às vezes, há uma barreira. Então, você permanece afastado e mantém distância. Eu não confio em mim, mas os outros também sabem que não tem essa confiança em mim. E isso pode ser muito visível. Mas pode ser o ego também. Pode ser a ganância. Pode ser o apego. Qualquer coisa. Mas quando você vê que alguém está a ter esse tipo de reações, então, isso não significa que não ganha a confiança dos outros. Então, veja as DADs, o exemplo delas. Levar na memória, carregar na memória cada uma delas, é porque elas eram pilares de estabilidade. E você sabia que, mesmo que coisas difíceis estavam a acontecer,
elas estariam sempre a iluminar e a brilhar luz, que qualquer coisa que acontecesse consigo quanto indivíduo, ou no serviço, ou nas situações num país, elas estariam sempre capazes de brilhar. Eu vou partilhar uma história convosco. Houve um momento, isso foi na década de 80, estava um serviço a começar num país, e esse país estava no comunismo. Então, o início do serviço, havia centenas de pessoas que gostariam de saber mais, e então a irmã que estava lá era muito corajosa e continuou a fazer esse serviço, mesmo com essas situações externas, as situações oficiais, mas a paixão do seu amor pelo coração, ela sabia que tinha de partilhar com as pessoas que estavam naquele país. E ela trouxe um grupo para Madhubã. Isso foi logo no início da década de 80. Foi o primeiro país comunista, talvez, a ter vindo. E um dia, ela disse para mim, eu acho que eu cometi um erro. Eu perguntei o que é que aconteceu. E ela disse, eu penso que existe um espião dentro desse grupo. Ele vem todos os dias para as aulas, parece que está a seguir todos os princípios, parece que está tudo bem. Mas, agora, eu começo a pensar que se, na verdade, ele foi enviado para nos espiar. E eu não sei o que é que pode acontecer e o que é de fazer. E isso era cerca das 11 da manhã. E a Dadi Prakashimani estava sentada no jardim, em Pandabhava. Talvez possam lembrar-se desse pequeno passadiço que havia, vamos dizer assim. E ela estava lá a tomar o sol, e eu disse, ok, irmã, espere que eu vou ir conversar com a Dadi. E perguntei se ela tinha um momento para falar comigo, e começamos a conversar. Ela estava com outras irmãs, e ela mudou de conversa rapidamente, veio ter comigo, eu levei aquela irmã comigo, e ela contou a história, e a Dadi estava no estado estável, a sorrir. E ela estava escutando o que a irmã estava dizendo, dessas más notícias, mas ela manteve o sorriso e disse, verdade. Então deixe ele aproveitar Madhubã, deixe ele apreciar. E a irmã estava em choque. Sim, ele fez essa jornada para aqui, então deve ser uma boa fortuna. Ele disse alguma coisa errada, ele fez alguma coisa errada. Então, não, ele está a seguir o sistema todo, portanto, está tudo bem. Então, ela disse. Então, o que é que ele vai experienciar? Ele vai experienciar pose, amor e verdade. Então, deixe ele apreciar e tomar benefício. E quando ele regressar, eu tenho a certeza que é isso que ele vai levar com ele. E a Dadi tinha fé absoluta na sua estabilidade. E a irmã chegou a esse ponto de aceitação, de estabilidade, e regressou para casa com a certeza de que essa pessoa depois nunca mais regressou ao centro. Então foi a sua própria consciência de verificar, ou ele pode ter sido enviado até pelo governo. E a Dadi disse, nós não temos nada a esconder. Tudo o que estamos a fazer é partilhar ideias de amor, de paz e verdade. Isso que ele vai experienciar, e isso que ele vai levar de volta. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela tinha fé absoluta e convicção de que isso é o trabalho de Deus, e isso é apenas amor, verdade, pureza nisso. Então, é tudo. O que mais podia ser? Então, sim, a fé no único, daquele que dá apoio a muitos outros,
Então, tornar-se estável também. Então, é como você numa congregação. Uma pessoa que tem medo, o medo é infeccioso e todos começam, então, a abanar. Mas se um está estável e destemido, então ele é capaz de inspirar essa mesma estabilidade e essa coragem nos outros também. Então, isso que as daddies fizeram por todos nós. Eu acho que o Eric, eu entendo exatamente aquilo que você teve a dizer. As daddies ser esses faróis. Então, nós também passamos pelo mesmo, mas cada um vamos caminhando na nossa jornada e damos apoio para outros também. Então, a fé é de um fator tão importante. A fé no eu, a fé no divino. Mas também fé na família espiritual. E, frequentemente, às vezes, vemos os comportamentos de algumas pessoas e fazemos a pergunta: mas isso é o comportamento que devia ter um yogi? Então, eu faço a pergunta para mim mesma: e eu? Esse é o comportamento de um yogi? Eu tenho que perguntar para mim esta questão. E é claro, eu sei que eu tenho de fazer neste momento. Simplesmente estar direito nos meus princípios e valores e não permitir que nada o abane de qualquer forma, de todo. Nós vemos muitas coisas acontecer na família. E depois Baba nos lembra. Bem, a especialidade de cada um na família é daqui, é fé em Deus, sem exceção. A família divina é a família na qual todos têm essa consciência de quem é Deus e desses relacionamentos com Deus. Então, o que quer que aconteça, através, sim, muitas coisas diferentes, mas apenas imagine quantos nascimentos nós tivemos, quantos traumas nós atravessamos. Então, hoje, quando eu vejo esses comportamentos um bocado estranhos, não faça a pergunta: por que ele está a fazer isso? Mas saiba que eu tenho que ter compaixão e amor para ajudá-los a atravessar isso. Às vezes, é apenas o silêncio e bons votos, e às vezes, uma doce e gentil conversa, com muita humildade e amor, para ajudá-los a entender as coisas de forma um bocadinho mais claras. Então, o que quer que seja ajuda que eles necessitem, eu posso estar tão estável na minha fé para que eu consiga alcançar e dar aquilo que seja necessário para os ajudar nesse momento. Porque o comportamento estranho é um gritar, um clamar por ajuda. Portanto, isso não pode trazer-me dúvidas. Mas eu sei que isso é uma escola. O mesmo professor, a mesma lição, o mesmo estudo, tudo é igual. Mas todos os estudantes irão aprender de acordo com o seu interesse e capacidade. As duas coisas. Alguns têm grande capacidade, mas os interesses estão em outras coisas. E alguns podem começar com um bocadinho de capacidade, mas eles têm esse interesse. E essa capacidade vai crescendo e vai se desenvolvendo. E então, não deixe eu colocar as pessoas na caixa e fazer com que isso fique assim. Não, nessa caixa de hoje, talvez eles possam até partir a caixa e saírem a voar. Então, os meus bons votos nesse momento, então essa minha fé estável neles, vai os ajudar a saírem da caixa e começarem a voar. Então, deixe-me fazer aquilo que eu tenho que fazer para os ajudar. Então, fé na família é algo que temos que cultivar e desenvolver. E isso traz muita estabilidade. E no outro nível, a estabilidade é quando a minha mente não fica com essa tempestade de
questões e pensamentos inúteis. Uma mente estável significa mama na base. Eu posso estar focada com os meus pensamentos em Deus. A instabilidade significa 1 minuto eu estou aqui, no minuto a seguir eu estou lá, e eu não posso estar estável com os pensamentos em Deus. Então eu perco a maior prenda de todo o ciclo, que é os relacionamentos com o divino. E então, eu tenho de encontrar uma forma para que eu possa verificar que a minha mente fique estável e não permitir que minha mente fique a pensar nas inutilidades e ter pensamentos elevados e puros em termos do eu e do divino. E é um comentário comum que surgiu nesta manhã na aula. Alguém fez uma pergunta. Deus sabe tudo sobre ciência? E Baba respondeu muito doce. Mas por que eu preciso saber tudo sobre a ciência? Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é purificar os impuros. E eu estou aqui para fazer o meu trabalho. E sim, Deus sabe o que é necessário para Deus saber. Ele sabe o que está na minha mente ou no meu coração. Ele sabe do meu passado e do meu presente e do meu futuro. Mas isso é muito pessoal. E é claro que ele sabe toda a história do mundo, do universo. Isso é verdade. Mas ele conhece a mim pessoalmente. E esse relacionamento pessoal, eu vou poder sentir esse apoio constante, essa ajuda, e que vai levar-me a atravessar toda a confusão e tempestade. E então, a fé na família é como Deus tem fé em mim. E quando eu comecei a minha jornada, ou mesmo antes de começar a minha jornada, às vezes eu posso estar numa montanha russa, mas a fé de Deus, a fé de Deus em mim é consistente, é estável. E Deus esteve sempre a dar-me apoio. Então, eu posso dar esse retorno. Eu recebi tanto, tanto, e Deus não precisa de nada de mim. Então, o que é que eu posso dar-lhe? O que é que eu posso fazer? Então, é dar aos outros o retorno daquilo que eu recebi. Então, é assim como Deus tem fé em mim e tornou-me estável, então eu posso ter fé nos outros, para que a minha estabilidade e a fé deles a estabilidade também. E eles sejam, então, capazes de continuar. E, é claro, o quarto assunto, que é tão, tão, tão importante nesse momento. Eu verdadeiramente acredito que tudo que está acontecendo no drama é benevolente, é benéfico. E quando eu acredito nisso, então eu vejo que, apesar de tudo aquilo que acontece, eu tenho estabilidade. Menos vendo as cenas distantes. Por exemplo, incêndios ou inundações em algum outro lugar. Assassínios insanos a acontecer. Em um nível, está lá fora. E eu não estou pessoalmente envolvida. Talvez se eu estivesse envolvido pessoalmente em algumas coisas, talvez isso pudesse mover-me. Mas falando geralmente, quando eu vejo as coisas acontecer a certa distância, mesmo no nosso país, mas não está a tocar a mim pessoalmente, é fácil ficar estável e dizer, ok, deixe-me meditar, enviar bons votos, a luz de Deus e amor, isso talvez os ajude. Mas o que é mais desafiante é o envolvimento pessoal. Então, o meu filho está lá e eu sei que lá há um grande incêndio. E sim, eu sou responsável, eu sou uma administradora, zeladora, eu vou tentar saber como ele está. E se ele está no encontro desse incêndio, ou do outro lado do país, onde não tem ainda chegado o incêndio, ou talvez ele já esteve no sítio do incêndio, mas ele está a salvo.
alguém o ajudou. Então, sim, é o meu dever saber o que é que está a acontecer. Mas ter pensamentos inúteis e criar estados de ansiedade e enviar essas vibrações de incerteza para as pessoas que nós amamos. Então, a minha instabilidade agora, por causa do meu apego pessoal, significa que eu não estou a servir, eu não estou a ajudar. Então, isso é um exemplo, mas agora imagine, onde existe um envolvimento pessoal, eu reajo. Mas eu posso, nesse momento, apenas simplesmente virar-se para dentro, conectar com Deus e enviar a luz de Deus apenas para aqueles que eu sei, mas para todos os que estão lá, apenas por alguns segundos. E então, conectar-me lá em cima e que a luz de Deus chegue em todos os lugares. E é interessante que a guerra começou na Europa alguns anos atrás. Não quero mencionar nomes porque vocês todos sabem, mas nós nós podemos ter meditações para enviar bons votos e luz de Deus para esse país em particular. E a pergunta que surgiu foi: mas e as outras guerras que estão a acontecer? Há uma guerra que está a acontecer numa linha vermelha, mas há outras linhas vermelhas que são coisas contínuas que estão a acontecer. Então, o ponto é que o que quer que seja nas notícias, elas vão estar sempre a mudar. Mas a realidade é que, em todos os lados precisam de ajuda. Há guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, em África, na Ásia. E às vezes nós escutamos sobre isso, às vezes não, na América do Sul outra vez. Então, eu estou conectado aqui. Eu quero enviar a luz de Deus para lá. Tudo bem. Mas deixe-me fazer isso apenas por 20 segundos. Eu conecto com Deus, envio luz para aquele lugar em particular, mas para além disso, eu posso ir mais para cima e estar conectada e enviar luz para o planeta inteiro. Alguns dias atrás, lemos uma bênção muito bonita na qual houve um pensamento de uma prática muito especial, que é ser desapegada da própria pele, conectar-se com o divino, experienciar a sua vestimenta de luz e estar lá em cima, acima do planeta, de tal forma que a sua conexão seja capaz de estar com Deus e de partilhar luz com o mundo inteiro. Então, é o serviço através da mente, o Mansa Seva. Mas também foi dito que, para ser capaz de fazer essa jornada da mente, é preciso estar puro. A mente tem que estar muito limpa. Você tem que ser um instrumento de Deus para partilhar isso. Você não pode permitir-se ter apego a um lugar aqui ou lá. Você tem que ser capaz de ser um filho de Deus que pertence a todos, mas não está apegado a um ou a dois. Então, esse estado estável, na qual você seja capaz de servir o mundo, é algo que temos de fazer agora, neste momento. Nós escutamos sobre essas coisas, lemos, e alguns até por décadas, mas o momento é agora. Agora é o momento que as almas verdadeiramente precisam desta ajuda. Muito mais do que qualquer outro momento na história humana. Então, a minha estabilidade em termos dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do meu intelecto, do meu estado, quanto mais eu desenvolvo tudo isto hoje, mais eu posso ser um instrumento de Deus para fazer tudo isto.
Não é possível de outra maneira. O intelecto, o Buda, é distraído por uma coisa ou por outra. E as coisas assim não vão funcionar. Eu tenho que ser capaz de estar conectada com Deus para ter poder para mim mesmo, para ser um instrumento. Então, outra coisa que eu gostaria de mencionar é a instabilidade. Ela vem por pensar nas coisas do passado. Eu tentei isso, mas não funcionou. Eu tentei ajudar aquele, mas ele não foi grato. Isso aconteceu, aquilo aconteceu. E tudo isso significa que eu estou muito distraída. Eu não estou focada naquilo que eu preciso de fazer agora. Eu estou a ver uma pessoa, estou a ver uma situação, e isso está a ser um gatilho para aquelas memórias, esses sentimentos do passado. E então, isso desestabiliza-me agora. A minha mente está a ondular. O que é que eu faço? Qual é o ponto disto? Como é que eu posso ajudar? Então, é também isso também distrai o meu intelecto. O meu intelecto é puxado para muitas direções. Então, eu não sou capaz de focar-me em Deus. E então, tudo aquilo que está a acontecer, mesmo que as memórias do passado sejam engatilhadas, eu tenho que ter a certeza de que e entender que essas memórias do passado é que eu tenho de aprender aquilo que aconteceu e que isso não me desestabiliza mais hoje. Uma vez a Dade disse, você pode prestar atenção à mente, você pode prestar atenção ao intelecto e a seguir algo que vai tirar a sua atenção. E isso é o quê? É a sua memória. Você escuta alguém, você vê alguém e de repente é um gatilho para todas as coisas do passado surgirem e trazer sentimentos de tristeza. E então, assim como eu tenho que limpar a minha mente para que ela fique forte e estável, eu também tenho que cuidar do meu intelecto para que esse intelecto seja brilhante, seja divino, seja capaz de ser um instrumento de conhecer Deus e de receber o poder de Deus e sentir. E da mesma maneira, como eu estou a cuidar da minha maneira, não é ficar apanhado de surpresa. Algo que me causou dor e tristeza, e eu não quero olhar mais para isso. E talvez até tenha medo de olhar para isso. Mas agora é o momento de abrir-se e ver. O que é isso? Isso são... Ainda existem memórias de tristeza? Porque elas abalam-me. Maia, a ilusão, ela vem sozinha e dá-me um grande abanão. E ela sempre vai encontrar o meu calcanhar de Aquiles. Ela vai sempre apanhar-me. Eu não estou a olhar para isso já há muito tempo, mas Maia sabe estar a olhar para lá. E isso vai surgir. E ela vai vir. Então, deixe-me olhar para isso. Onde é que está o meu companheiro? Está verdadeiramente um observador desapegado de mim mesmo. E olhar para isso, e tudo aquilo que aconteceu, isso vai fazer sentido, então, hoje. 20 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando aconteceu, causou-me dor. Então, eu não tive a explorar e examinar isso mais à frente. Eu fiquei com medo, algures. Mas agora, isso surgiu outra vez. Ou talvez não seja essa situação que tenha feito surgir, mas fazer esse empenho de ir para dentro e ver o que é que eu ainda estou a carregar. E então eu vejo como é que isso aconteceu, por que que isso aconteceu e por que é que eu reagi da forma como reagi. E agora, essa visão, eu posso ver as lições, eu posso aprender com isso. Então, isso já fica fora do caminho. E talvez, mesmo 20 anos depois, não faça sentido nenhum para mim por que que isso aconteceu daquela maneira. Isso está tudo bem, porque hoje
Eu sei que tudo que foi as contas karmas que fizeram que isso acontecesse, elas foram acertadas. E agora, eu não quero pensar sobre isso. Eu quero receber o amor de Deus para curar isso. Então, isso já não me incomoda mais e já não me ok, e assim eu posso ser capaz de dizer adeus para isso. Então, isso não vai mais interferir naquilo que eu preciso fazer. Porque se eu carregar tristeza hoje, eu não vou poder ser um instrumento de Deus para dar aos outros felicidade. Então, parte do ser, de ser como um farol, não é apenas brilhar luz nesse caminho, mas eu também tenho de ser capaz de dar aos outros a consciência do amor de Deus. E eu, em tristeza e em dor, como é que eu vou mostrar aos outros como é que é o amor de Deus? Eu não posso. E então, a limpeza é necessária para que a alma possa brilhar verdadeiramente. Então, ser um farol significa apenas estar conectado com Deus, completamente estável, para que as fundações sejam fortes e as tempestades não abanam. Eu vejo as tempestades de fora e eu não fico abalado, porque eu sei que o drama está a avançar e o drama está a mover-se para o dia, para um mundo de verdade, de justiça, de amor. As pessoas às vezes perguntam-me, o que é que me dá essa fé? E eu digo que a visão de que Deus está a dar-me um mundo bonito que está a surgir. E é algo que eu absolutamente acredito. Nem sequer é um pensamento de esperança, é uma realidade. Isso é o que Deus está a dar para nós se estivermos preparados. E nós temos de ver isso acontecer. Então, assim que estivermos preparados, assim, tão rápido sejamos preparados, tão rápido isso vai acontecer. Ok. Então, vamos agora para as questões. Om Shanti. Muito obrigado. Então, a primeira questão está relacionada com o Mansa Seva. Você falou sobre contas kármicas, então a pergunta que surgiu é: qual é o método correto de fazer o serviço através da mente, que é o Mansa Seva? Porque há uma pessoa que perguntou, eu tenho tentado fazer isso, faço isso de forma regular, em 2 ou 3 semanas, e é uma pessoa que está no hospital e continua, está no cuidado intensivo, então eu sinto-me responsável. Eu estou a criar contas kármicas porque eu não estou a fazer isso de forma correta. Eu não sei qual é a história kármica dessa alma. Eu sei que ele é um amigo meu, mas eu não sei a história dos nascimentos passados ou do futuro. Sim, para além do amor e do apoio espiritual, eu quero enviar bons votos, mas, na realidade, como eu mencionei anteriormente, simplesmente envie bons votos, mantendo essa pessoa na mente por apenas 30 segundos e já chega. Não foque mais nessa alma. E depois, esteja conectada e a luz tem que ir para o mundo inteiro. De outra maneira, é apenas o meu relacionamento pessoal e o meu apego com uma pessoa. Sim, eu tenho que servir as pessoas que eu conheço e que amo, mas se eu apenas estar focado neles, então isso é a minha conexão pessoal. Mas não, estou a enviar bons votos. E depois, eu estou com Baba, com Deus, e a enviar bons votos para todos. Porque há muitos e muitos que estão nas mesmas situações. Então, eu penso que é importante não levar as coisas pessoalmente, qualquer que seja o destino, para aquilo que a alma está a passar. Mesmo que a alma tenha de partir, está tudo bem, mas os meus bons votos e a ajuda de Deus vão ajudar a alma a mover-se para a sua próxima jornada de forma pacífica. Então, que a alma parta em paz, isso é bom serviço. Não pensa
no retorno. Não espere resultados imediatos. Tudo aquilo que eu tenho de fazer, o resto é fazer aquilo que eu tenho de fazer e o resto é drama. Próxima pergunta sobre o local de trabalho. Eu estou muito estável, mas as pessoas tomam isso por garantia porque eu não reajo. Então, ela lida com isso, portanto, ela faz tudo, vamos dizer assim. Então, a estabilidade passou a ser contraprodutiva para ela. A diferença entre estabilidade e autoridade espiritual e tomar as coisas por garantida. Então, deixe-me fazer o trabalho que eu tenho de fazer, mas se a sobrecarga desnecessária, então eu tenho que sentar, com quer que seja, com aqueles que estão a administrar, eu tenho que dizer que eu faço isso, mas para isso eu não consigo mais fazer, tem que ser outras pessoas. Eu não consigo fazer extra horas ao longo do dia. Essa é a minha responsabilidade, eu vou lidar com isso, mas eu tenho outras coisas que são importantes para mim também. Então, muito calma e pacífica, sentar-se na mesa e ser capaz de expressar a realidade daquilo que você sabe de uma forma calma também. Então, ninguém o toma por garantida. Você tem que ter os pés na terra. Alguém está a perguntar. Recentemente juntei-me a Brahma Kumaris, comecei com a meditação, a Meditivela muito desafiante. Em vez de acordar às 4, posso acordar às 5. Mas no centro dizem-me que isso você devia fazer na hora correta. Então, qual é o conflito? O que é que eu devo fazer? Eu penso que cada um tem que descobrir o que é ótimo para si, mas é um fato que a qualidade do yoga que você tem às 4 da manhã, quando é um momento especial para sentir a presença de Deus e o poder de Deus, não é algo que você vai experienciar às 5 ou 6 da manhã ou nenhum outro momento. Essa é a realidade. Então, o melhor momento para o yoga é às 4 da manhã. Eu posso ajustar o meu horário para que eu possa ser capaz de dar ao corpo o descanso necessário e fazer a Meditivela a minha prioridade. Eu penso que eu tenho de encontrar a maneira de ajustar isso e fazer com que isso aconteça. Então, veja como você pode lidar com os seus afazeres na vida, mas deixa que o corpo tenha o descanso para que você consiga acordar nas horas matinais. Outra pergunta sobre serviço, talvez ligado com as finanças. Eu poupei para a universidade, mas tenho planos também para o serviço. Explorar outro centro, em outro país ou ir para outro lugar. E eu devia investir nisso para alcançar mais almas? Ou devia manter isso para ou para mim, ou para os meus filhos? Então, como servir com esse dinheiro financeiramente? A minha experiência diz-me que, se eu tenho uma família, Baba sempre diz, a minha primeira responsabilidade é para com a minha família. Então, eu tenho de cuidar da minha família. Essa é a minha responsabilidade. O serviço, deixe-me utilizar o tempo, o dinheiro e a energia que eu tenho depois de ter cumprido as minhas responsabilidades. E se eu fazer isso com o coração limpo e honesto e com amor, então, Baba é responsável pelo resto. Se eu estou a tirar o dinheiro para o que eu penso que seja para o serviço e deixar para dar aos meus filhos, então isso é um karma que eu estou a carregar. As coisas acontecem de uma coisa, algumas coisas surgem, não sei quanto tempo vai durar a idade da confluência, e se os meus filhos quiserem mesmo estudar, e isso é importante, mas eu posso fazer todo o serviço que queira fazer
em um único lugar. Eu não preciso de um segundo lugar. Ao invés, deixe-me servir com meu coração e com meu amor. E alguém vai vir e vai dizer, bem, deixe-me fazer serviço nesse tal lugar. Em vez de ser eu e o meu desejo de eu. Isso não é puro. Isso não é um serviço altruísta. Eu posso estar num lugar, as dados começaram um serviço num pequeno lugar, em Londres, em Terence Road. Foram 2 quartos muito pequenos, mas aqueles estavam a servir, ajudaram. E agora, há tanta abundância. Mas isso acontece em todo lado da mesma maneira. Então não tem que dizer, deixe-me privar a educação dos meus filhos e colocar isso para o serviço. Não, Baba nunca diria isso para si. Utilize o que for extra para o serviço. E depois, os outros vão vir e vão tomar as responsabilidades e vão partilhar. E depois vão começar o serviço em outro lugar também. Uma pergunta divertida de uma certa maneira, ou engraçada. Escutei muito sobre estabilidade sobre si nessa última hora e gostei, mas eu sinto que se não houver altos e baixos na vida, a vida torna-se monótona. Os altos e baixos de lá no exterior, não é preciso ser só cá dentro. Os dois estão na água. Se a água entrar dentro do barco é que é um problema. Então, os altos e baixos vão estar sempre lá, mas a estabilidade significa que eu estou próxima de Deus. E a alegria de descobrir cada vez mais sobre Deus e sobre mim mesma é uma grande aventura. E a última pergunta. Dou apoio, penso eu, aos meus netos há anos. Não percebi bem. Se eu continuo a fazer uma tarefa, mas com coisas que são injustas, não sei se tem a ver tipo com, como é que é, com refugiados. Eu não consegui perceber, peço imensa desculpa, eu não percebi a pergunta. Meu tempo e energia é importante. O meu estado da mente é importante. Então, se eu sinto que isso está tendo um impacto em mim, e está a drenar a minha sensibilidade, a minha compaixão, então deixe-me fazer uma pausa e talvez possa regressar depois. Porque a coisa mais importante é desenvolver mim mesmo internamente de forma que eu tenha uma capacidade maior. Porque não é apenas 1 ou 2 ou 5 pessoas que estão experienciando injustiça. O mundo inteiro está nessa situação de injustiça. Então, quanto mais eu posso estar focada no meu desenvolvimento espiritual, a minha conexão com Deus, quanto mais eu posso fazer é um serviço ilimitado. Sim, aquilo que eu já fiz é bom, é um bom karma. Mas agora, deixe-me ir para o ilimitado e olhar as coisas numa grande perspectiva e ver o quão grande é a necessidade do meu tempo e necessidade para que seja utilizada nessa forma em particular. Então, muito obrigado. E minha resposta breve, eu sei que você tem que sair. Você falou sobre raiva. Tem o sanskar de ficar irritado. E eu começo a perder a minha estabilidade. Como consertar isso rapidamente para não irritar? Pressione esse botão aqui e se torne um Shanti. Conecte-se com a sua paciência. Nunca desenvolvemos a paciência porque achamos que as coisas têm que ser rápidas, em alta velocidade, mas a paciência é muito importante. As coisas que me causam irritação, em vez de irritar, eu diria, ok, Om Shanti. E apenas faça uma pausa.
e torne-se paciente. Então, lide com a situação de uma maneira melhor, ao invés de reagir com a irritação e sentir-me que estou a perder a minha estabilidade emocional e danificar os relacionamentos com os outros que nunca mais podem ser reparados. Não sei quanto é que eu posso reparar esse dano, 1 ano, 10 anos, eu não sei. Mas se eu disser Om Shanti para mim mesmo, para mim mesma, e ficar em paciência, então eu vou permitir ver as coisas de uma forma diferente, de uma forma alternativa e lidar com isso ao invés de reagir. Muito obrigado. Então vou passar ao Dr. Ashok Mehta para dar os agradecimentos. Om Shanti, feliz ano novo para todos. Especialmente, eu gosto sempre da Sister Jayanti, essa grande fé. Eu tomei muitos conselhos dela no passado. E há muitos anos com a Dadi Janki. E esse respeito tremendo, eu vejo ela como, vejo a Sister Jayanti como o braço direito da Dadi Janki. Tudo que ela disse, tudo aquilo que você disse foi absolutamente perfeito. Quando você falou da Antártica, das guerras, dos pensamentos sobre as trevas, da escuridão e do foco nessa bela luz. Então, eu penso que tudo foi tão perfeito para o momento presente. Então, nos problemas, como a Dadi Prakashimani resolveu. Então, olhar, não há nada para esconder. E quando nós falamos sobre Deus, muitas vezes, as pessoas pensam não consegui perceber, peço desculpa. Eu não consegui perceber qualquer coisa de entrar no guião, com a Dadi Gozar, meditação. Então, nesse estado das Dadis, escutar as Murlis Avyaktis, então a fé é de 100%, absoluta de 100%, não há questão de haver fé em Deus. Mas não fomos ensinados a não repetir a palavra Deus repetitivamente. Portanto, a fé em Deus é a coisa mais importante. Eu não percebi se é uma pergunta que ele está a falar de perguntar a Deus, de sermos capazes, enquanto médicos, de também pedir a Deus. Mas acho que é de pedir a Deus que ele está a falar. Essa é a única questão que eu tenho, se devemos pedir a Deus. Eu acho que é isso que ele está a dizer. Mas tudo aquilo que você disse foi uma boa ilustração daquilo que Baba pode fazer por nós. E você respondeu com muita clareza, com respostas simples. Estamos focados mais em nós e não saímos fora de controle. Acho que isso é uma coisa muito bonita. Gostei muito da palestra. Cada vez que eu a vejo, receber as suas vibrações, mesmo que seja muito longe. Muito obrigado, Sister Jayanti, por nos conduzir nesse programa mais do que uma vez. Obrigado, Dr. Ashok. Obrigado. Então, muito obrigado.
Agora vamos para os anúncios com a Sister Anu. Agradecer a Sister Jayanti por tudo, por essa minha verdade profunda de estar estável espiritualmente, ter fé em Deus e Deus ter fé em mim também no drama. Então, tenho certeza que todos tomamos benefício ao escutar a sua palestra outra e outra vez. O meu computador congelou. Acho que já consegui. Conseguem ver agora? So, just after 12 hours, we'll have a silence retreat on Então, vamos ter daqui a nada um retiro de silêncio sobre estabilidade, the spiritual, que são os horários um bocado difíceis para quem está aqui na Europa e também na América do Sul, invite you all to join em Portugal e no Brasil. January morning 9 a.m. for India time. This is based on Brahma Kumari's Portanto, teachings. qualquer coisa ao redor da 1 da manhã ou 2 aqui em Portugal, e meia-noite, talvez 11 no Brasil da noite. Depois vamos ter um workshop sobre estabilidade com o irmão Yogesh, no dia 13 de janeiro, às 2h15, horário de Portugal, às 11h15 da manhã do Brasil. 13th of January, Saturday, morning 6:50. Próximo sábado. Makes it 7:45 p.m. India time. And our next episode for Values E o próximo episódio da série Valores para a Vida, o episódio 82, regularidade. Vamos ter uma conversa com a doutora Gina e o doutor Ashok Mehta. A doutora Gina dos Estados Unidos, de Washington, e o doutor Ashok da Índia, que é da ala médica, presidente e consultor de cirurgia oncológica. E vai ser ao mesmo horário de hoje, 2h45 da tarde de Portugal, 11h45 da manhã, horário do Brasil. E depois verifiquem também mais informações no site de Vancouver, os vídeos que estão todos no YouTube. Então, obrigado a todos. Muito obrigado, Sister Jayanti. Então, vamos agora para a meditação. Om Shanti. Então, vamos profundamente para dentro, para o interior, e conectar-me com a maior das pazes, ou da paz que eu tenho dentro de mim. Então, eu torno-me pacífico na presença do divino. Recebo luz e poder, amor e verdade de Deus. E as vibrações disto alcançam o mundo inteiro. E eu regresso para a consciência da dimensão física, mas eu mantenho esta conexão com aquilo que está lá em cima, para que esse poder fique comigo e estabilize-me em todas as coisas que eu tenho de fazer. Muito obrigado e gratidão a todos por fazer com que isto aconteça. Om Shanti. Adeus. Ok. Não tiramos a fotografia. A irmã tinha de sair. Mas essa é a experiência que temos. Mais uma vez, bom ano a todos.
Encontramos no próximo sábado. Para alguns, daqui a 12 horas no retiro. Adeus.